Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje temos o prazer de receber um profissional de destaque na área de tecnologia e gestão. Trata-se de Luiz Eduardo Menezes Lima. Com uma trajetória sólida e diversificada, Luiz Eduardo é executivo em gestão pública, trazendo consigo um vasto conhecimento que abrange desde a automação até a tomada de decisão estratégica. Graduado em processamento de dados pela Universidade Federal do Ceará e com especialização em gestão pública, Luiz Eduardo também conquistou o título de mestre em administração pela UESE. Sua carreira como servidor público na Empresa de Tecnologia da Informação do Estado é marcada por uma série de cargos de destaque, incluindo diretor de tecnologia na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e diretor-geral do Tribunal de Contas dos municípios. Além disso, sua contribuição no Tribunal de Justiça, onde atuou como secretário de Planejamento e assessor especial da presidência, demonstra a sua versatilidade e competência em lidar com desafios diversos. Luiz Eduardo é também um mentor profissional certificado com experiência desde 2016 e reconhecimento pelas certificações da Creative Institute e Escola de Mentores, ambas em São Paulo. Autor do livro Desafios, Gestão e Conquistas e criador do curso Desafios da Gestão, em parceria com a 2Go Digital, Luiz Eduardo tem se destacado não apenas por suas realizações, mas também por seu compromisso em compartilhar conhecimentos e capacitar outros profissionais. Atualmente, dirige o Instituto Plácido Castelo, que é a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Ceará. Obrigado por aceitar nosso convite, Luiz Eduardo Menezes Lima. Seja muito bem-vindo novamente ao Cá Entre Nós. É um prazer enorme. Primeiro, reencontrar você, né? Nos conhecemos aí já há bastante tempo. Já estive no podcast anterior e agora estou aqui à sua disposição para compartilhar. Você falou uma coisa muito interessante, Nelson. Realmente, em 2013, num trabalho que eu fiz de mentoria, fui mentorado por uma pessoa, e aí eu defini a minha missão de vida. Minha missão é compartilhar minhas experiências. Eu sempre digo assim, não dá para eu morrer e deixar esse monte de experiência que eu tive na minha vida profissional ir comigo. Verdade. Foi assim que eu coloquei o livro e é assim que eu tenho o maior prazer de estar aqui com você, além da nossa amizade, mas também para compartilhar. Eu acho que a experiência que eu vou passar aqui é uma experiência realmente vivida e que eu tenho assim como uma missão de vida compartilhar. Isso é muito importante, né, Luiz? Não adianta a gente só acumular. Temos que compartilhar, passar para frente. Outras gerações vão melhorando aquilo que a gente já viveu, né? E podem também deslanchar aí. Mas vamos lá, olha, é sempre muito gratificante ter você aqui conosco. Você, como mesmo disse, já participou no início do nosso programa, lá em 2020, 2021, se não me falha a memória. E agora, novamente, aqui com mais bagagem, né? Maratonista, meio maratonista também. Você vai ter tempo para falar tudo isso aí, que eu quero saber. Mas, Luiz, vamos bater um papo aqui, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero perguntar para você sobre inteligência artificial. Como a inteligência artificial tem sido utilizada para automatizar os processos de gestão empresarial? Tá. Nelson, eu queria um tempo primeiro para fazer aqui um balanço geral, né? Claro. Eu sou formado em processamento de dados. Tá. Na época em que nem existia ciência da computação. Processamento de dados, estou falando de 1983. Eu entrei na faculdade. E, na época, só tinha na Universidade Federal. Eu cheguei a programar em cartão perfurado. Sim, né? Eu lembro disso. Imagina.
Se a gente for falar isso para essa turma que está chegando, não tem a menor ideia do que é. Então, imagina agora, depois de tanto tempo, falando sobre inteligência artificial. Mas, Nelson, inteligência artificial é uma coisa que existe há muito tempo. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é isso. Essas coisas já vêm acontecendo. Em 1943, quer dizer, tinha nem acabado a Segunda Guerra ainda, um artigo do Warren McLuhan e o Walter Pitts falavam pela primeira vez de redes neurais. Sim. Redes neurais. 1943. Trazendo mais para cá, em 1994, eu, diretor de tecnologia, já conversava com um grande amigo, que hoje é um pós-doutor em Stanford, em inteligência artificial, um grande amigo que eu tenho. Em 1994, a gente já falava sobre sistemas especialistas. Então, a inteligência artificial tem várias nuances, né? E agora aconteceu de chegar perto da gente demais, né? ChatGPT, Gemini, essas coisas aí que estamos falando agora mais perto. Então, eu queria fazer esse preâmbulo e dizer assim, não devemos tratar isso como uma panaceia, solução de todos os problemas, mas também não devemos deixá-la de lado. Temos que estar perto, né? Então, eu queria fazer esse primeiro preâmbulo para dizer que tem várias formas de automatizar os processos de gestão empresarial, que vão desde processos operacionais que deixarão de ser feitos por profissionais, por pessoas, e passarão a ser feitos pela máquina, até processos de tomada de decisão baseada em informações trabalhadas pela inteligência artificial. Um exemplo simples. Se eu fosse tomar uma decisão sobre participar aqui do seu podcast, eu colocaria lá para o ChatGPT, por exemplo, dizer: olha, me passa informações sobre o podcast Cá Entre Nós do Nelson. Ele vai me dar uma informação. Sim. Ele vai buscar essa informação. Essa informação vem, e aí tem uma coisa importante, nós vamos conversar aqui. Eu preciso analisar essa informação. Sem dúvida. Então, vamos pegar a informação e transcrever direto, tá? Então, o processo de tomada de decisão, os processos de automação na gestão empresarial vão desde o operacional até um processo de tomada de decisão. Porque é uma máquina, não tem jeito, né? Ele pega dados e transforma aqueles dados naquela, mais ou menos de acordo com o que você perguntou. Por isso que é importante também para as pessoas que utilizam a inteligência artificial, que eu acho que, como você mesmo disse, é super interessante, mas tem que saber usar, né? Eu acho que a pergunta que você faz, a maneira como você faz, e você tem que ter conhecimento para poder passar para a máquina, para ela poder te responder aquilo que você quer. Senão ela vai responder coisas absurdas e você vai ter que fazer uma triagem de qualquer maneira. Não é? Perfeito. Nelson, deixa eu te interromper. A gente pode ir interrompendo aqui e falando, né? Claro, claro. Olha só, saber perguntar é uma das, vamos dizer assim, uma das habilidades mais importantes de um executivo. Não é saber responder. Eu nem estou falando de inteligência artificial ainda. Estou falando do nosso dia a dia. Então, foi uma coisa que eu aprendi a perguntar. Quando vem a inteligência artificial generativa, que é essa que nós temos aí, que vai aprendendo com a máquina, o mais importante é eu saber perguntar exatamente isso que você falou. Exato. Então, os engenheiros de prompt, né? Prompt, que é aquela opçãozinha lá, e você faz a pergunta. Isso é muito interessante. Dependendo de como você pergunta, a resposta vem. Se você não souber perguntar, ela pode vir de qualquer forma. Quanto mais próximo de uma boa pergunta, melhor a resposta. Muito interessante isso que você falou. Eu só queria fazer essa... mas a gente tem, de uma certa forma, lidado com tudo isso. Você não pode, como você mesmo disse, a gente não pode... a gente tem que passar o que a gente aprendeu e também não pode ficar para trás, né? A gente não pode ser saudosista. Você tem que realmente... que a gente viveu toda essa evolução e temos que pegar essa evolução e trazer a nosso favor e saber utilizá-la, né? E tem o lado bom, ao meu ver, não sei se eu estou certo ou errado, e também tem o lado que prejudica um pouco, né?
Sem dúvida. Vamos falar aí não vamos falar nem de gestão, vamos falar da nossa educação, de um modo geral. Hoje em dia, qualquer coisa, a pessoa vai no site GPT ou vai no Google, não conseguem, de repente, desenvolver um assunto, seja ele qual for, uma pesquisa, as pessoas não sabem pesquisar. Hoje, as ferramentas que existem são essas, então tem que trazer. E aí cai nisso que você falou, se não souber fazer a pergunta correta, você vai perguntar a Alice, o cara a ferramenta vai te responder bugalhos, e aí depois como é que você faz? Né? Perfeito, então, perfeito. Nelson, eu imagino. Eu acho que tem uma coisa muito importante e que eu queria deixar aqui como um aprendizado. As empresas, elas precisam, antes de tomar a decisão de fazer um processo específico de robotização ou de inteligência artificial, é importante que as empresas democratizem, socializem a informação do que é inteligência artificial. Para que você não entre na sua empresa criando já um ambiente que vai deixar o pessoal mais operacional com muito medo de perder o emprego, e alguns empregos realmente deixarão de existir. Sim. E o pessoal da tomada de decisão ainda sem entender bem o que é aquilo que eles vão fazer. Então, eu tenho defendido, defendi agora na empresa que eu trabalho, que quando formos começar um processo, vamos fazer. Isso é uma palestra, isso é um processo de socialização, que eu chamo de contágio. Vamos contagiar as pessoas com informação. Quando as pessoas sabem o que estão fazendo, é muito mais fácil. Sim. Você dizer na empresa, simplesmente, estamos começando um processo de inteligência artificial na área de estoque. Os caras que trabalham com estoque vão se desesperar. Vão perder emprego. Então, assim, eu tenho defendido isso para que as empresas entendam que ela pode ter um tempo, apesar da tecnologia estar avançando muito rápido, é importante porque ela trata com pessoas. Às vezes a gente esquece, sabe, Nelson? Vem a tecnologia, tecnologia, vamos lá, correndo, e a gente esquece que tem um monte de gente que trabalha com a gente. Então, eu quero levar essa fala da humanização também das coisas, né? Então, vamos trabalhar a tecnologia, vamos estar no estado da arte, mas não vamos esquecer que a gente trata com pessoas. Eu queria também deixar esse registro. Isso é muito importante. Não pode ser só máquina. Sem contar que a máquina foram feitas pelos homens, né? E armazenadas através dos databases que tem. Sim. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que, aliás, mandaram para mim aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui para você. Quais são as vantagens e desafios de utilizar os sistemas da inteligência artificial na avaliação de desempenho dos colaboradores e na identificação de áreas de melhoria? Como inteligência, né, ela tem a capacidade de, vamos dizer assim, de armazenar informações e tratar informações. Mas, Luiz, a nossa inteligência também não tem? Tem, mas nós temos um limite de vamos dizer assim, de armazenamento até. Né? Então, uma das formas é você poder coletando informações do trabalho das pessoas. Né? A coleta em tempo real até. O que é essa coleta? Você pode estar pegando informação enquanto eu estou trabalhando. Quais são as perguntas que eu faço? Com que eu me comunico? Claro que isso precisa ter autorização. Claro. Claro que isso precisa ser conversado na empresa, fazer parte da política da empresa, por causa da Lei de Proteção de Dados, de informação. Então, assim, desde que acertado, eu vou pegando informação. Vou pegando informação até das perguntas que eu faço. Tem uma coisa muito interessante, que um trabalho que foi feito, tem um livro que é Todo Mundo Mente. Todo Mundo Mente. O cara que fez um trabalho sobre as pesquisas da Google, o que é que ele quis dizer? Que na vida real, por exemplo, eu não falo mal do Nelson. Mas lá, quando eu vou procurar, a minha pesquisa é o que o Nelson fez de errado. Entende? Ele foi lá no Google
trouxe informação, inclusive na época do Barack Obama, para falar um pouco da coisa racial. É muito interessante. Então, ele pega informação do real. Porque na minha vida, no meu dia a dia, eu não falo mal do Nelson. Eu não falo que sou um racista e não gostaria do Barack Obama. Mas lá na minha pergunta, eu boto lá. Por que votar no racista? Então, essa é uma forma também de eu pegar a informação, né, do que as pessoas estão utilizando e armazenar e tratar num processo de tomada de decisão. Quem vai tomar a decisão sempre é o homem, mas a informação já vem muito mais trabalhada de quem é o Nelson, o que ele usa, como ele trabalha, a hora que ele trabalha, e aquilo tudo se transformar num processo de informação para a tomada de decisão. Eu acho que a inteligência artificial, não sei se eu estou certo, né? Você está aqui, inclusive, para nos orientar sobre isso, mas essas coletas de dados que hoje a gente pode fazer normalmente, você com autorizações, como você mesmo disse, você pode fazê-las, e o que é mais interessante, acho que nesse processo, é a agilidade que a máquina tem em te fornecer em fazer uma síntese daquilo de uma maneira mais rápida, né? Para poder você tomar algumas decisões de imediato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um amigo que fez um projeto lá para o CNJ. Uhum. Na época, eu acho que era o ministro Roberto, o ministro Barroso. Agora, há pouco tempo. E aí, lá tem processos de 300 páginas, 500 páginas. E um dos trabalhos foi pegar aquelas 500 páginas e resumir em 2 páginas. Isso foi feito imediatamente, é uma coisa rápida de produzir as 2 páginas. E o ministro Barroso, segundo ele, disse que está mais bem resumido do que ele resumiria se fosse fazer o trabalho. Aí. Então, já imaginou a pessoa sentar com um processo de 500 páginas e fazer um resumo de 2? E a máquina fazer isso rapidamente? Claro que precisa olhar, dar uma olhada, mas ele olhou, viu e disse que ficou melhor do que ele faria. Então, tem isso, essa velocidade, essa agilidade. Ô, Luiz, ainda falando da inteligência artificial, quais são as implicações da utilização de algoritmos de inteligência artificial na tomada de decisões relacionadas, tipo, a recrutamento e seleção de novos colaboradores? Como todo algoritmo, né, ele foi formado baseado em alguma informação que passaram. Né? É a machine learning. A máquina vai aprendendo. Você vai informando, ela vai aprendendo, baseado no algoritmo. Então, se o algoritmo ensinou uma coisa errada, ela vai dar uma coisa errada. Mas vamos partir do princípio que os algoritmos estão corretos. Né? Isso facilita bastante, desde o momento, se você quiser fazer uma coisa mais trabalhada, até momentos em que você está entrevistando, e tem lá câmeras, né, filmando a entrevista, até para problema mais para não ter nenhum problema. E essas câmeras com sensores, elas podem até perceber os seus movimentos naquela hora. Analisar os seus movimentos como uma pessoa selecionada. Como você se movimenta quando gera um desafio. Né? O recrutador, lá na hora, criou um problema. Uma dinâmica que ele fez lá. Criou um problema para você. E aí você se desespera com o problema. A câmera pode captar aquilo e com sensor, com informações de inteligência artificial, te dá a informação. Ó, nesse momento, no momento do questionamento, da negociação, do diálogo, do debate, a pessoa que está sendo recrutada se comportou de uma forma que pode gerar, e é uma coisa preditiva, né, uma coisa que pode acontecer, pode gerar um problema quando ele estiver trabalhando. Né? Que seria, trocado em miúdos, a comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal, exatamente. A câmera capta isso e gera... Isso não é uma coisa de futuro, isso é uma coisa de presente. Hoje já existe, né? Então, assim, essa pode ser uma forma, né? Eu lembro bem, falando nisso, tinha o velho programa dos Jetsons. Sim, né? Lembro. Jetsons. Na época era futurista. Aquela época eu assisti demais, eu gostava de desenho animado e tal. Assisti demais porque achava aquilo tudo impossível de acontecer. Achava aquilo tudo impossível de acontecer. E aconteceu. Tudo. Né? Os que ainda não são uma rotina são os carros voadores.
mas que já tem muita experiência aí. E ontem eu assisti um filme que eu esqueci o nome, com a Jennifer Lopez, que é exatamente falando do que aconteceu com a inteligência artificial. Acabou criando uma pessoa que virou um terrorista e está lutando para destruir a Terra. Tá? É uma coisa assustadora, é algo que parece impossível de acontecer, muito parecido com o que a gente assistia nos Jetsons. Aquilo era possível de acontecer. Mas, Luiz, quer dizer que você está dizendo que os robôs vão tomar conta da Terra? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu acredito em tudo que pode acontecer nessa área. Tudo. Tudo. Né? Porque agora nós estamos nos deparando com uma partezinha da inteligência artificial. Uma parte do que está sendo liberado. Imagine o que está sendo estudado, Nelson. Verdade. Imagine o que está aí nessas grandes empresas. Do Elon Musk. E o que nós não temos acesso ainda, né? Perfeito. Tem muita coisa. O que nós, réis mortais, estamos tendo acesso é uma coisa. O que está gerando por aí tem muito mais coisas reais agora que nós não temos conhecimento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, assim, tem muitas formas de você tratar o seu pessoal, a sua equipe, com informação, para tomar a decisão, para promoção. Você tem também muita coisa para o processo de recrutamento e seleção, que é o que eu falei agora das câmeras, da forma de perguntas. Você até da coisa mais simples. ChatGPT, Gemini, me diga aí o que é que eu devo perguntar para o Nelson, que ele está sendo recrutado para o cargo tal. Ele é um especialista em comunicação, ele usa óculos, tem um cabelo branco e faz um podcast tal. Pronto. E bonito, tem que falar que... Bonito, claro, mas é isso aí, a máquina já saberia, nem precisaria dizer que ela já reconheceria. Mas assim, nessa hora, ela vai te dar uma informação que ele foi buscar lá na máquina lá que ele aprendeu. Vai trazer informação e vai te dizer. E aí vai te ajudar. Não vou pegar isso, boto debaixo do meu braço, vou lá para a seleção do Nelson e vou selecionar baseado aqui. Não, eu vou olhar, vou ver o que é que eu posso perguntar, vou ver quais são as melhores informações, e aí sim, com aquele processo que levaria muito tempo para eu poder fazer essa pesquisa, ele me deu ali em minutos, às vezes em segundos. Então, isso é muita coisa para que a gente possa trabalhar. É fantástico, né? E como tudo, né? Todas as informações que nos são trazidas há que ser checadas, né? Antes de você utilizá-las de alguma maneira. Sim, isso é base, sabe, Nelson? Tem que checar. Independentemente de ser a inteligência artificial ou uma coleta de dados pessoal que você vai fazer. Exato. É como aquela história, né? Quando você não sabe os dois lados, não ouve os dois lados o lobo, quando eu ouço só o Chapeuzinho Vermelho, o lobo vai ser sempre mal, né? Sim. Eu tenho que ter o outro lado também. É como eu perguntar ali a um amigo do lado, rapaz, como é o Nelson? Me diz aí. Ele vai dizer baseado no que ele aprendeu. Tá. A máquina é a mesma coisa, só que ela tem muito mais informação. Claro. Ela vai dizer baseado no que ela aprendeu. Então, a gente tem que dar uma olhada, não vamos mergulhar sem boia. De cabeça, né? Tem outra pergunta aqui que mais ou menos fala sobre isso que a gente está comentando até agora, que eu acho que vai girar em torno disso. Você tem que ter informação, você tem que checar sempre, e a vantagem que você tem é esse poder de síntese e a rapidez, né? Sim. Aqui me perguntaram assim, quais são os principais cuidados que os gestores devem ter ao utilizar o sistema de inteligência artificial para automatizar tarefas relacionadas à gestão de equipes e projetos? Meio que a gente já conversou um pouco, né? Mas os cuidados são esses. Cuidado primeiro, lá no começo, o cuidado de democratizar a informação, socializar, informar, dizer, olha, nós estamos usando a inteligência artificial para que nos ajude, para que ajude a empresa a vender mais, ou o trabalho que ela faça, para que vocês aprendam a tecnologia, né? E saber que alguns empregos deixarão de existir. Então, se eles deixarão de existir, o João e a Maria pode ser trabalhado para fazer outra função, né?
Pode. Então, são cuidados com as pessoas, né? Outros cuidados são esses. Saiu a resposta da inteligência artificial, dá uma olhada. Pediu para gerar uma imagem, dá uma olhada se essa imagem que ele gerou pode gerar algum problema ético, se ela pode gerar um problema racial, se ela pode gerar um problema de gênero, porque esse mundo é o mundo real, o mundo que a gente vive. Você gera uma imagem que, no caso da inteligência artificial, não percebeu, mas ela agride de alguma forma, né? Você está preparando uma venda para a igreja evangélica, e aí ele gera uma imagem de alguém que fere um pouco a cultura da igreja evangélica. Você não vai vender aquilo. Então, são cuidados que... Além de não vender, vai te causar um problemaço. Geral, grande. Então, é isso. Tenha esses cuidados, né? Esses são os mais importantes que eu entendo. Mas, Luiz, eu, assim, ao meu ver, você que é um especialista em gestão pública, principalmente, eu acho que, independentemente da inteligência artificial, esses cuidados nós temos que ter de qualquer maneira. Né? Isso. Mas qual é a diferença? A rapidez e que você fica confortavelmente ali, né? É que antes a coisa tinha um pouquinho mais de tempo. Sim, eu chamava uma pessoa, um desenhista, rapaz, desenho de marketing, sei lá, faz aí um projeto para eu vender o serviço para a igreja evangélica. Aí ele estava lá, era o primeiro que dava uma olhada, já podia fazer alguma triagem, depois passava lá pelo pessoal de marketing, o pessoal de marketing dava uma olhada, passava para mim tomar decisão e tal. Então, isso tinha um tempo. Com esse tempo, eu podia fazer... E várias etapas, né? Várias pessoas contribuindo. Perfeito. São várias pessoas. Podia dar problema. Podia. Mas aquilo era mais, vamos dizer assim, é aquela história. Quando você dá muita velocidade, você corre alguns riscos. Quando você anda muito devagar, também. Né? Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Com a inteligência artificial, eu digo isso, em segundos ele gera uma imagem. E eu estou ali na frente, mando isso aqui para a empresa, gero e tal. Então, a velocidade é outro cuidado que a gente tem que ter. A velocidade não é o único fator importante na gestão empresarial. Também é, mas é importante o cuidado, é importante a análise, é importante a democratização ali, juntar as pessoas, não precisa ser uma reunião, mas, inteligência artificial gerou isso aqui, o que vocês acham? Ouvir as pessoas, porque... Aí entra outro fator que é muito mais de executivo do que de inteligência artificial, é você chamar as pessoas para discutir, e pessoas diferentes de você. Você chamar 5 pessoas que pensam igual a você, não vai sair nada de novo. Então, chama gente diferente. O que é que pode fazer? O que é que vocês estão achando dessa imagem que a inteligência artificial gerou? Em 10, 15 minutos, você resolve aquilo. Mas você perdeu, em tese, um pouquinho mais de tempo. Deu tempo de você analisar aquilo que foi feito com velocidade. Então, tem formas da gente usar a inteligência artificial melhor. Entendi. Eu acho que essa adaptação vem com o tempo. A partir do momento que você começa a utilizá-la, você vai sentir aquilo que ela pode te oferecer, você vai melhorar, inclusive, o que nós falamos lá atrás, que você comentou que é super importante, que é saber perguntar. Então, você vai ter que ser suficientemente capaz de conhecimentos do seu meio de trabalho para que você possa fazer uma pergunta, não vou dizer inteligente, mas uma pergunta que você consiga tirar dela com mais precisão aquilo que em segundos ela pode te responder, para que você tenha uma resposta clara, objetiva e com tempo hábil para que você possa responder. É mais ou menos isso que eu imagino. Sem dúvida, é isso mesmo. Esse é o caminho. Mas, Luiz, bom, de qualquer maneira, a inteligência artificial, como toda tecnologia que está nos apresentando no mercado de hoje, nós podemos falar, no meu caso, eu sou um pouco mais velho ainda, eu sou da época do mimeógrafo a álcool, né? Eu vi também, cara. Nós somos da mesma idade. Você falou aí dos cartões picotados. Eu lembro que tinha aqueles rolinhos que você colocava naquelas máquinas, elas faziam toda a operação, era tudo perfurado. Então, antigamente não tinha computadores, eram monitores, e os computadores ficavam
em cada salas enormes, né? Então era uma loucura. E hoje nós temos um computador que inclusive nos monitora, né? Que é o computador que você carrega ele para todo lugar. Né? E no dia que você esquece, você parece que ficou nu. Você tem que voltar rapidamente para buscar, porque você não consegue viver sem ele. Eu costumo dizer que isso aqui é a nossa coleira. Se você sair sem a coleira, você tem que voltar, porque alguma coisa você parece que não consegue fazer nada. Você tem toda a parte financeira, de repente, para quem usa no seu computador, pagamento, bom, enfim. Você tem que saber utilizar com cuidado e eu digo assim, a tecnologia está presente. Nós temos que saber utilizá-la a nosso favor e não ignorá-la, né? Porque a partir do momento que você ignorá-la, você vai ser ignorado no mercado. Porque... Totalmente. Ela está muito presente, Nelson. Eu comecei uma academia aqui, e aí primeira vez que eu fui, vou ficar longe do celular, pelo menos agora. Aí quando eu cheguei lá, eu mostrei, cadê o seu celular? Eu disse, não trouxe, deixei em casa. Porque o aplicativo do seu treino está dentro do celular. Aí eu disse, está vendo? Eu não consigo ficar longe. É impressionante. Hoje em dia, como você disse, você não utilizar o celular, é uma coisa que estivesse nu. Né? Mas falando em academia, vamos pegar esse gancho aí. Eu sei que você é um atleta de longa data. E agora você está fazendo a meia maratona, é isso? Conta um pouco dessa sua nova atividade. Nelson, eu defendo, né, nas minhas falas, o que eu chamo de agenda equilibrada. Uhum. Cada vez mais, nós vamos sair aqui da inteligência artificial, vamos falar aqui de saúde mental, as pessoas estão com problemas de saúde mental. O Brasil é o segundo país em problemas de burnout, por exemplo. Né? Sim. Então, o que é que a gente precisa? Equilibrar a agenda. E como é que eu equilibro minha agenda? Né? Eu tenho, uma vez por semana, eu vou na minha mãe, visitar minha mãe, sempre. Eu tenho minha academia, meus exercícios, meu samba, que eu gosto, e, além do meu trabalho, que toma boa parte do meu tempo, mas eu equilibro, eu tenho condição de gerar um certo equilíbrio, porque eu não vivo só do trabalho, nem vivo só da ociosidade. Então, vivo tudo isso dentro da minha agenda. E, de um tempo para cá, eu tenho feito meia maratona. Algumas pessoas perguntam, Luiz, por que tu não faz maratona? Eu não faço maratona, porque para fazer maratona, que são 42 quilômetros, você tem que ter muita disciplina. Você tem que abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de tomar um drink, eu gosto de estar numa mesa de jantar, comer uma boa comida, beber uma boa bebida. Então, assim, numa meia maratona, que são 21 quilômetros, eu consigo fazer, sem ter necessariamente que abdicar de muita coisa. Então, eu já fiz 6 meia maratona. Que beleza. Eu fiz 3 no Rio, fiz 1 em Porto Alegre. Aliás, quando eu olho, foi o ano passado que eu fui. Quando eu olho nas primeiras imagens lá, vi exatamente onde a gente corria, cheio d'água. Né? O ano passado em Porto Alegre, fiz 1 em Fortaleza e agora vou para Florianópolis. Agora domingo, nesse próximo domingo, tem uma meia maratona em Florianópolis. É uma coisa que me agrada, não força demais a minha musculatura. Eu não vou fazer 61 anos de idade, então tenho alguns cuidados, né, com a musculatura já, faço academia, mas curto. Além de gostar e curtir, você coloca essas atividades dentro da sua agenda. Faz acontecer. E não adianta você gostar, né, como você diz, eu gosto, mas eu não consigo porque eu tenho que fazer isso hoje. Não, eu paro e vou lá fazer uma... Total. Nelson, não existe executivo que não tenha uma agenda. Não tem como. Você precisa. A agenda vai ser no caderno, vai ser no celular, vai ser no notebook. Não interessa. Na minha agenda, Nelson, eu tenho. As pessoas perguntam, Luiz, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Mas eu tenho lá. Por exemplo, hoje, às 10, tal hora, vou dar um passeio com o cachorro. E quando eu volto, eu boto ok. Sim. Missão cumprida, realizada. Pronto. Tem os pagamentos. Eu faço o pagamento da minha mãe, que tem cuidadoras, né? Ela já é uma senhora de 90 anos e tal, mas tá lá. Hoje eu tenho que pagar tal coisa. Porque também, se você não coloca, você
distribui muito mal as 24 horas que você tem. É verdade. Né? Isso é uma das poucas coisas que todo mundo tem igual. 24 horas por dia. Sim. Né? O tempo, a gestão do tempo, né, Luiz, é uma coisa super importante. Né? Super importante. Né? E eu, quando a pessoa pergunta, Luiz, diga uma das suas forças, minha organização do meu tempo. Você sabe, Luiz, uma coisa que é meio interessante, sei lá se é sintomas de toque, não sei o que é, mas eu faço, né, até hoje. Você sabe que eu chego de manhã, eu anoto o que eu preciso realizar durante o dia. Porque dá a impressão que se você não fizer isso, no meu caso, você faz aqui, você trabalha, você vai para lá, vem para cá, e de repente uma coisa depende da outra e não dá aquela sensação de que você realizou muito. Isso. Então, sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu escrevo. Legal. Escrevo e vou colocando ok aqui naquilo que eu já realizei, entendeu? Perfeito. Dia a dia. Porque se eu não fizer isso, quando eu chego no final da tarde, eu falo assim, caramba, eu fiz e não fiz nada. Quando eu olho aqui, eu falo, caramba, olha só o que eu já eliminei. O que eu tinha de coisa para fazer e, de uma certa forma, eu consegui resolvê-las. Isso faz bem para a minha cabeça. Eu faço exatamente isso, só que eu faço no meu celular, no meu computador, na minha agenda. Exatamente, Nelson. Eu também faço exatamente o que você faz. Porque, senão, você perde. Quando você chega no fim do dia, você fica, exatamente, eu fiz o quê? Puxa, eu precisava ter falado com a minha filha. Meus filhos moram fora do país. Então, meus filhos moram no Canadá. Até isso, às vezes, eu boto. Hoje, preciso falar com a Patrícia. Pronto. Porque, quer dizer que tu não lembra dos teus filhos o tempo todo, não? Claro que não. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu lembro dos meus filhos. Mas, às vezes, como lá tem um fuso horário diferente daqui, não adianta eu ligar para eles da hora aqui, que lá é de madrugada, eles não vão. Então, até isso eu preciso ter organização na minha agenda. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é super interessante, que o pessoal mandou também. Como que a inteligência artificial pode ajudar as empresas a antecipar e responder de forma proativa às mudanças no ambiente de negócios e na concorrência? Já estão utilizando isso? Já existe mecanismos para você fazer previsões, né? Você analisar projeções futuras de mercado. Tem gente especialista nisso. Né? E a inteligência artificial lhe ajuda, sim, porque ela está sempre aprendendo. Então, ela tem informações suficientes do que está acontecendo. Aí volta de novo a história da pergunta. Qual é a pergunta que eu tenho para fazer? Eu sei fazer a pergunta, mas ela já tem essas informações. A inteligência artificial ela tem a capacidade de... Ela não vai fazer previsão. Tá. Ela pode até fazer. Como, Luiz? Porque ela tem um histórico do que aconteceu. Através dos dados. Vamos dar um exemplo. Um exemplo assim, bem simples para que as pessoas... Qual vai ser a tendência da moda? Ela tem informação de quê? De que a tendência da moda da próxima primavera é uma tendência da moda onde, em outros momentos que aconteceram primavera gelada em tal lugar, ou que aconteceram guerras no Oriente Médio. Então, ela tem muita informação e, quando isso aconteceu, a moda seguiu determinada linha. Qual a moda do final do ano de 2024? Quando aconteceram desastres naturais, as pessoas tinham a tendência de colocar na moda coisas ligadas à natureza. Tá. Então, existe. Aí entra um detalhe. Existe 90% de possibilidade de a tendência da moda ser produtos naturais. Porque aí é um detalhe, ela te dá uma probabilidade. Ela não te dá essa certeza total, porque ela trabalha também com probabilidade. Porque aí vai caber a você a decisão. Mas ela pode te dizer isso. Qual é a cor do carro que vai estourar esse ano de 2025? Nos anos ímpares, nos anos em que o país passou por mudanças do governo da direita para a esquerda,
aconteceu isso e os carros eram muito mais vermelhos do que azuis, pela tendência da esquerda e tal e tal. Então, isso ela já faz e te dá para tu tomar decisão. E dependendo da pergunta que você faz, quando você detalha mais a pergunta com informações, como você disse, se ela não tinha essa informação, ela começa a aprender daí também. Perfeito. Perfeito. De acordo com a sua pergunta, com a informação que você dá, na certeza daquilo, olha, eu conheço o Luiz, ele é um gestor fantástico, mas eu gostaria de saber que no ano de 2000, o que ele fez em tal lugar, o que ele fez em tal lugar, o que ele fez... Ela já armazenou, já sabe tudo que você já trabalhou nesses lugares, já fez ali. E aí ela vai fazer um apanhado e vai te fazer com rapidez. E você acaba de dar uma bela aula para ela, a inteligência artificial. Tem uma coisa que eu acho, assim, o máximo, né? Toda vez que eu falo isso nas minhas palestras, o pessoal fica assim olhando para mim. Olha só, imortalidade digital. O que é isso, Luiz? Vou dar um exemplo fictício aqui, tá, Nelson? Me permita. Nelson morreu. Mas as pegadas, os rastros do Nelson estão aí no mundo digital. Eu tenho como saber as informações do Nelson, como ele vive, o que ele trabalhava, está tudo lá em algum canto. Aí eu pego tudo isso e armazeno. Eu sou um admirador do Nelson. Armazeno. Pego informações, pego vídeos do Nelson, começo a trabalhar a voz do Nelson, a imagem do Nelson. E aí, diariamente, eu converso com o Nelson. Nelson, me diz aí, o que é que tu achou do nosso podcast? Ele tem informação, porque você vai dizer em algum canto aí... Ele tem a minha voz, ele tem a minha imagem, e ele vai me responder. Porque você, quando terminar nosso podcast aqui, você vai botar em algum canto. Podcast com o Luiz foi legal. Podcast com o Luiz foi isso, foi isso. E aí eu transformo isso em voz e converso contigo. Verdade. Tu não morreu digitalmente. E mais, eu vou alimentar a informação de você que já morreu. Tipo, Nelson, rapaz, aquele teu óculos não estava legal. Ele podia ser quadrado. Você não tem essa informação. Morreu sem essa informação. Mas eu tenho essa informação, pelo menos que eu achava. E alimento todo esse escopo de informação que tu já tem. Então, eu estou alimentando a informação de alguém que já morreu. Dá para entender? Dá para entender. É fantástico, né, cara? É fantástico e, ao mesmo tempo, assustador. Não é? Assustador, né? Pois é, mas é isso. Ah, Luiz, isso é para o futuro? Não, é para o presente. É agora. Você que gosta muito de uma pessoa, né? Claro que aí tem os limites, né, da ética, claro. Né? Mas, bom, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu não vou... Minha mãe morreu, eu não quero aceitar que ela morreu, eu faço isso. Caro amigo Luiz Eduardo, cá entre nós, como você vê o equilíbrio entre o potencial transformador da inteligência artificial na gestão empresarial e a necessidade de preservar a essência humana nas relações de trabalho e na tomada de decisões estratégicas? Nelson, cá entre nós, começa com um bom processo de comunicação. Comunicação, se eu estou numa empresa, o líder da empresa, comunicar para as pessoas o que é que nós vamos fazer na empresa. A empresa precisa avançar, ela não pode parar no tempo, ela precisa incluir a tecnologia de inteligência artificial no seu portfólio, mas ele tem pessoas. E ele vai tratar bem essas pessoas, claro que vai dar todas as condições para que as pessoas evoluam também. Primeiro ponto, comunicação. Segundo ponto é saber que, mesmo com todo o avanço da tecnologia, eu preciso ter algumas regras claras dentro da minha instituição. Tá. Regras que permitem o meu avanço tecnológico, mas que, ao mesmo tempo, fazem com que algumas pessoas, né, participem desse processo sabendo o que está acontecendo. Então, é um processo evolutivo. Você falou a palavra certa, equilíbrio. É a gente tentar buscar. Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque a probabilidade de você pender para o avanço tecnológico é muito maior do que você perceber a condição da sua equipe, né? Então, assim,
essa parte da comunicação clara, objetiva, direta, né? Não vai entrar numa linha de dizer alguma coisa que você não vai fazer. Mesmo que o que você vai fazer seja uma coisa que pode, em tese, prejudicar alguém com o emprego e tal, mas precisa ser dito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são as regras, a ética, o que eu posso fazer, o que eu posso utilizar de informação. Não vamos entrar numa de pegar informação sem ter autorização. Isso é crime, né? Todo cuidado é pouco quando você está utilizando informação, imagem daquela pessoa, mesmo que seja dentro do trabalho, né? E aí, nós temos aí um mundo de assédio, que mesmo que a gente desloque o assédio sexual e foque no assédio moral, você, como empresário, você corre grandes riscos se você não tiver esses cuidados. Então, basicamente é isso, você ter esses cuidados. A palavra é essa, cuidado. Não é medo, não é receio. Não tenha receio de evoluir na tecnologia. Agora tenha cuidados. Cuidado com o que você vai tomar de decisão, cuidado com quem você está afetando, e esse afetando pode ser o seu cliente, se você não tiver um cuidado, pode ser o seu colaborador, né? Então é isso, cuidados. Legal, Luiz. Bom, Luiz, muitíssimo obrigado, viu, por você participar aqui do nosso podcast. Como sempre, você traz sempre muita luz para esses assuntos de gestão. A gente, embora tenha, cada um de nós tenha a sua visão, mas nada como a prática que você tem, a vivência que você tem e da maneira didática como você passa tudo isso para a gente. Muito obrigado mesmo e espero contar sempre com você aqui no nosso Cá Entre Nós. Nelson, conte comigo sempre, porque além de ser um podcast de grande qualidade, eu tenho acompanhado. Obrigado. Você é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que agrega, uma pessoa que a gente se sente bem quando a gente fala, e principalmente quando a gente está perto. Infelizmente, a distância não tem permitido isso, mas é um prazer enorme estar aqui com você. Conte comigo. Como eu falei, eu não sou um especialista no tema inteligência artificial, mas sou um entusiasta, um estudioso da gestão, sou um mentor de executivos. Bom, é isso que eu vivo no dia a dia, é isso que eu ouço quando eu tenho meus clientes que são mentorados por mim, executivos. Então, é isso que eu tenho vivo no dia a dia. Legal. Um abraço, meu amigo. Eu agradeço as palavras aí e a recíproca você pode ter certeza que é verdadeira. Ô Luiz, eu vou colocar aqui os seus contatos para as pessoas que queiram entrar, bater um papo contigo diretamente e tal. Sim. E vou pedir para que você deixe também uma pequena mensagem aí para os nossos seguidores aqui do Cá Entre Nós. Pode ser? Tá, só uma sugestão aqui, tá Instagram. É só um detalhe, é Instagram. Só um detalhe. Foi um errinho de digitação aqui, mas o pessoal vai entender que é um lugar de Instagram, é Instagram, que quase não é conhecido o Instagram do Luiz, né? Olha, Nelson, eu queria deixar uma mensagem aqui para os seus seguidores. Primeiro, dizer que as pessoas sigam você, acompanhem você, porque você traz temas extremamente importantes aqui para o nosso dia a dia. Hoje você trouxe uma discussão sobre inteligência artificial, mas tem muitos outros temas, e temas bem heterogêneos. E isso é bom, porque a gente vive numa diversidade. A gente não pode ser uma pessoa de uma nota só, apesar do grande samba da Bossa Nova, mas é isso, é a gente ouvir, é a gente conhecer, e você tem um podcast de alta qualidade. E eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Pô, Luiz, eu que agradeço, viu? Você sempre é muito gentil naquilo que você fala. E já está agora aí, ó, Instagram. Arrumamos aí o errinho aí. Muito bem observado por você. Bom, eu conversei hoje com o meu amigo, posso dizer isso, e é mesmo, o cara que a gente se conheceu aí desde 2012, né, Luiz? O gestor e mentor de executivos, Luiz Eduardo Menezes Lima. Na semana que vem, nós teremos, claro, uma nova entrevista, e como o Luiz mesmo disse, vocês que estão nos seguindo aí
nas nossas redes sociais e também vocês que nos enviam os e-mails solicitando as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite que você está navegando aí no nosso YouTube, no nosso canal, você divulgue aí os nossos vídeos e nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua presença aqui com a gente, sempre nos atendendo, e também a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.